Olá, boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Papa Leão XIV exorta fiéis a se espelharem na humildade que nasce de Cristo. O Santo Padre também reza para que a epidemia de armas chegue ao fim. Começa amanhã o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Planejamento econômico para o próximo ano. Orçamento Federal prevê um salário mínimo de R$ 1.631 em 2026. Família salesiana celebra 140 anos de chegada a São Paulo. O primeiro encontro para motociclistas na Canção Nova. Aberto no Santuário de Aparecida o mês da Bíblia na Igreja no Brasil. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. E esse é o Canção Nova Notícias que já começou. Boa noite. O Papa Leão XIV exortou os fiéis a se espelharem na humildade e liberdade que nascem de Cristo. Foi neste domingo, logo após a oração mariana do Ângelus. O Santo Padre implorou a Deus que a epidemia de armas chegue ao fim. O Papa Leão XIV abriu hoje o capítulo geral da Ordem de Santo Agostinho. O encontro acontece até o dia 18 de setembro. Cerca de 100 religiosos escolherão um novo prior geral da Ordem, que está presente em 46 países. Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Antes da tradicional oração do Ângelus, Leão XIV meditou sobre a humildade, usando a passagem do Evangelho de Lucas, em que Jesus indica: quem se eleva será humilhado e quem se humilha será exaltado, e exortou os fiéis a se deixarem educar por Jesus em sua humildade e liberdade. Encontrar-se não é sempre fácil. De acordo com o Santo Padre, encontrar-se com o outro nem sempre é fácil, mas Jesus nos chama à liberdade e para isso é importante repensar como reduzimos a vida a uma competição, como mudamos quem somos para obter algum reconhecimento, como nos comparamos inutilmente uns aos outros, e declarou que ao nos deixarmos abalar por uma palavra que questiona as prioridades que ocupam nosso coração, vivemos uma experiência libertadora. O Santo Padre pontuou que a palavra humildade descreve a forma plena da liberdade. Ela vem em primeiro plano, sem esforço e sem estratégias, cada vez que aprendemos a servir, em vez de nos servirmos das situações. Antes de finalizar, o pontífice convidou os peregrinos a pedir que a igreja seja para todos uma academia de humildade, ou seja, uma casa onde todos são sempre bem-vindos, onde os lugares não precisam ser conquistados, onde Jesus ainda pode tomar a palavra e educar-nos na sua humildade, na sua liberdade. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit. Após rezar o Ângelus, o Papa lançou diversos apelos, pediu pelo fim das guerras e garantiu orações pelas vítimas de tragédias que marcaram a semana. O pontífice recordou o conflito na Ucrânia, que segue semeando morte e destruição. O Santo Padre renovou sua proximidade ao povo ucraniano e a todas as famílias feridas e reforçou o pedido de cessar-fogo. É tempo que responsabili rinuncino. É tempo de os responsáveis renunciarem à lógica das armas, disse o Papa, clamando que busquem o caminho da negociação e da paz. Com o apoio da comunidade internacional, a voz das armas deve se calar, enquanto a voz da fraternidade e da justiça deve se elevar, finalizou o pontífice. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Setembro é reconhecido pela Igreja como o mês da Bíblia. A esperança não decepciona é o lema estabelecido pela Conferência dos Bispos do Brasil para as meditações deste ano. A missa de abertura do mês da Bíblia reuniu devotos neste domingo no Santuário Nacional de Aparecida. A Santa Missa foi presidida por Dom Leomar Antônio Brustolin, arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e presidente da Comissão de Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Dom Anderson Franklin, bispo auxiliar de Vitória Espírito Santo, que é membro da comissão, também esteve presente e co-celebrou a Eucaristia. O mês da Bíblia 2025 terá como base de reflexão a Carta de São Paulo aos Romanos e como lema o versículo "A esperança não decepciona". A CNBB
há muitos anos, há décadas, a CNBB promove nesse país, para que nós leiamos mais a Bíblia. Dom Leomar também fez um forte apelo para que os cristãos tenham um contato cotidiano com a Sagrada Escritura e questionou: quantas vezes você lê a palavra de Deus por dia? Por semana ou por mês? A Bíblia na sua casa é um enfeite de parede distante, ou a gente abre para começar o dia com esta palavra? Tomara que você leia mais seguido. Iniciemos este mês voltados para a palavra. Cada página lida neste mês seja um ato de confiança em Deus que nunca falha. E neste mês de setembro, mês da Bíblia, existem boas alternativas para aumentar a intimidade com a Sagrada Escritura. Entre tantos caminhos de estudo, um método especial tem marcado gerações: a Bíblia no meu dia a dia, criado por Padre Jonas Abib. Hoje recordamos esse jeito simples e profundo de se encontrar com a palavra que continua iluminando a vida de muitos fiéis. Padre Jonas acreditava que a Bíblia não era um livro distante, mas uma carta de amor escrita para cada pessoa. Em suas mãos, as páginas ganhavam vida e o texto ainda mais beleza. Sua convicção permanece ecoando, mesmo depois de sua partida, como uma herança espiritual deixada à Igreja. Eu posso falar que com o padre a gente tem todos os dias o que aprender mais um pouquinho. Então, dentro do livro dele, dos ensinamentos, até nas palestras que ele fala sobre o estudo bíblico, eu sempre tenho alguma coisa a mais para aprender. No silêncio da oração, na leitura atenta e no sublinhar de uma frase, o método A Bíblia no meu dia a dia continua abrindo portas, como se cada versículo fosse um sussurro de Deus que fala hoje a nossa história. Quando eu ouvi o padre falar que nós precisamos ruminar a palavra de Deus e com isso a gente ia aprender a eficácia da palavra, eu vivi muito isso. Para o padre Jonas Abib, cada leitura era mais que estudo, era encontro. Ele dizia também que a Bíblia foi escrita para você. E é aqui, diante da palavra aberta, que compreendemos o tamanho desse legado, que permanece em cada fiel que se deixa ser tocado pelo Evangelho. Em comunhão com o Jubileu da Esperança, o Brasil celebra o mês da Bíblia. Este ano, a Carta de São Paulo aos Romanos guia a reflexão proposta pela série do portal Canção Nova, recordando que a esperança não decepciona. Uma mensagem que Padre Jonas sempre fez questão de anunciar, com a força da palavra e com a doçura da fé. Esse ano nós fizemos de forma mais compacta, uma reflexão mais breve, mas igualmente profunda, para que todo mundo consiga acompanhar todos os 30 dias dessa série ao longo do mês da Bíblia. A primeira edição da série já está disponível no canal do YouTube da TV Canção Nova e será conduzida por 4 missionários da comunidade. O episódio começa com uma oração para iniciar a reflexão em torno do versículo escolhido para o episódio. E em seguida, finaliza também com uma oração e uma conclusão sobre o que foi refletido no episódio. Que esse método, ele entra nos nossos corações. Então, à medida que você se abre à perseverança, Deus dá a graça para a juventude para se relacionar melhor com a palavra de Deus. Entre galhos secos e o silêncio das árvores, parece que a vida se despede, mas a palavra de Deus sempre faz brotar esperança, onde tudo parecia terminado. Ela é semente, raiz que sustenta, e quando chega às mãos de um jovem, abre futuro, desperta coragem e anuncia recomeços. Assim, a Bíblia não é apenas lembrança do passado, mas uma fonte inesgotável de vida. Quem se encontra com a palavra, descobre que ela é a eterna primavera da alma. Muito legal essa reflexão. Olha, neste fim de semana, a Canção Nova promoveu o acampamento Por Suas Chagas Fomos Curados. O evento conduziu os peregrinos a uma experiência de cura interior e aprofundamento espiritual. O mês vocacional termina com oração. O acampamento
acampamento Por Suas Chagas Fomos Curados é um evento que conduziu os fiéis a uma experiência de fé, cura interior e aprofundamento espiritual. As chagas de Jesus expõem as feridas sofridas na crucificação. Mãos, pés e o lado transpassado. Todas as vezes que nós encontramos alguém que carrega as mesmas dores que nós, já é confortante. Agora imagina saber que Jesus carregou também as suas dores e que nós podemos unir também as nossas dores às dores de Jesus. Isso para nós é muito importante, porque nos mostra que nós estamos caminhando, mas não estamos caminhando sozinhos. O diácono ensinou o caminho para sermos restaurados no poder do Espírito Santo. A luta é entre o homem velho e o homem novo. O homem novo que quer ganhar espaço, mas o homem velho que não quer ceder o espaço. Então essa luta que há dentro de nós é uma luta que nos leva à santidade. Todas as vezes que o homem novo ganha, nós estamos chegando na santidade. Pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento e uma certeza, a de voltar para casa com um grande aprendizado. As palestras a gente pode assistir, ouvir pelo TV, pelo celular, mas a adoração do Santíssimo, esse momento de estar diante do Senhor sacramentado, para mim não tem momento maior, é muito importante. As pregações me marcaram, mas o que me marcou muito foi a adoração de ontem à noite. Foi muito profundo, tocou muito meu coração. Vai começar, na manhã dessa terça-feira, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 7 réus investigados por suposta tentativa de golpe de Estado. Aline Campelo tem as informações. O Supremo Tribunal Federal reservou 5 dias para o julgamento entre 2 e 12 de setembro. A Praça dos Três Poderes já conta com esquema de segurança reforçado. O julgamento começa com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, seguido da fala do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por até 2 horas. Logo depois, as defesas terão 1 hora cada e, em seguida, Moraes apresenta seu voto, seguido pelos votos dos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. A decisão final será tomada por maioria simples, ou seja, o voto de 3 dos 5 magistrados. De Brasília, Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. Ainda em Brasília, o Congresso Nacional deve começar a discutir o orçamento de 2026 a partir de amanhã. O texto enviado pelo governo federal prevê saldo positivo nas contas e novo valor para o salário mínimo. A Comissão Mista do Orçamento Federal no Congresso deve definir o cronograma de votação já nesta semana. A presidência da comissão ficou com o senador Efraim Filho, do União Brasil, e a relatoria com o deputado Gervásio Maia, do PSB. A expectativa é votar o texto final ainda neste ano. O governo projeta um saldo positivo nas contas, mas descarta o cálculo com o pagamento de precatórios de 57 bilhões de reais. Na prática, o saldo negativo deve ficar em cerca de 23 bilhões de reais em 2026. Caso o resultado se confirme, o governo deve encerrar o mandato com déficit em todos os anos da gestão. A gente está apresentando uma proposta ao Congresso de Lei Orçamentária que tem o melhor resultado fiscal dos últimos 15 anos. Nós estamos falando de um superávit que é menos dependente de despesas extraordinárias. O projeto encaminhado pelo governo prevê um superávit primário de 34 bilhões, despesas de quase 2,5 trilhões, crescimento econômico de 2,5%, além de uma inflação de 3,6% e o salário mínimo de R$ 1.631, com alta de quase 7,5%. Mais de 90% do orçamento será para custear despesas obrigatórias, a maior parte, mais de 1 trilhão, com a Previdência Social. Para este economista, a redução de despesas é essencial para o cumprimento da meta fiscal. Mas, infelizmente, ele não está prevendo uma redução das despesas, né? E a inflação também vai ajudar o governo a aumentar essa arrecadação. Portanto, eu acredito que o orçamento em si, ele é bem redondo, ele é equilibrado, mas de difícil execução. A Canção Nova de Fortaleza realizou neste fim de semana o Congresso Livrai-nos do Mal.
O evento também marcou a celebração dos 24 anos de missão naquela região do Brasil. Fortaleza é conhecida como celeiro de carismas, entre eles está o carisma Canção Nova e para muitos um porto seguro. Não importa o momento que você esteja vivendo, se você chegar aqui, você vai encontrar o que precisa, que é a paz de Deus. E também é, ao mesmo tempo, uma âncora para um mundo tão atribulado, tão difícil. Para nós é uma alegria estarmos aqui também nessa capital, que é um território tão fecundo de novas comunidades, a serviço da Arquidiocese. Nós podemos esperar de Deus o melhor para essa casa de missão. Para festejar esses 24 anos, a Frente de Missão realizou o Congresso Livrai-nos do Mal. Não se conformar com este mundo é a certeza que os participantes levaram para casa. Essa é a missão da Canção Nova, ser sal e luz no mundo de tantas trevas, fazer a diferença. Não podemos nos conformar com este mundo e com a nossa vida mostrar Jesus como Senhor, Salvador e Libertador. A partir de um encontro como esse, de cura e libertação, um encontro onde declaramos a nossa fé em Jesus, naquele que nos livra do mal, nós também podemos ter a certeza que estaremos caminhando agora mais um ano para celebrar os 25 anos. Um final de semana repleto de alegria por comemorarmos 24 anos da missão da Canção Nova aqui em Fortaleza, uma terra de vários carismas. Hoje a Canção Nova atinge toda a população cearense através do sinal da TV, pela evangelização na casa de missão que fica no bairro Aldeota e pelas redes sociais. Que a gente possa aprender a ver Jesus, a ver o seu semelhante, o seu irmão, com mais carinho, com mais amor, e que é isso que a Canção Nova mostra. A terra tremeu na madrugada desta segunda-feira no Afeganistão. O terremoto foi de 6,0 de magnitude, quase 3.000 pessoas ficaram feridas e mais de 800 perderam a vida. Equipes de resgate encontram dificuldades para localizar as vítimas por causa da região montanhosa e de difícil acesso. Os tremores aconteceram na província de Kunar, já conhecida por causa de terremotos e enchentes. O abalo, que deixou um rastro de destruição, é apontado como um dos piores dos últimos anos no país. O governo afegão acredita que o número de vítimas deve aumentar por causa das construções precárias e feitas de argila. Centenas de feridos foram levados a hospitais da região. O terremoto foi a 200 quilômetros da capital Cabul, na região de fronteira com o Paquistão. O Papa Leão XIV enviou telegrama e assegurou sua oração às almas dos falecidos, aos desaparecidos e aos sobreviventes do terremoto. O Santo Padre se uniu em oração por aqueles que tiveram parentes mortos e aos que atuam nos trabalhos de resgate. O pontífice pediu a Deus bênçãos de consolação e força sobre o povo do Afeganistão. Olá, boa noite! Prepare um look mais leve para essa semana porque o mês de setembro começa trazendo muito calor em várias partes do Brasil. É o que vai acontecer na capital paulista. Durante essa semana as temperaturas podem chegar aos 30 graus. Apesar do tempo ainda estar um pouco nublado, os cariocas também vão sentir esse calor, hein? Esse calorão alcança também o centro-oeste do país. Cuiabá deve bater os 39 graus em diferentes tardes da semana. Agora, lá no Nordeste, dá até para tomar aquela água de coco e também aproveitar a praia, viu? Máximas de 31 em Fortaleza e 36 em Teresina. A região Norte segue no mesmo ritmo. Inclusive, Manaus pode alcançar também os 36 graus. Belém do Pará terá a máxima de 32 amanhã. Ainda chove no Rio Grande do Sul devido à frente fria que ainda se desloca para essa parte. Já no norte gaúcho e paranaense, o sol predomina ao longo do dia e sem chuva. A gente encerra mostrando como ficarão as temperaturas no país. Elas ficarão acima da média e podem chegar aos 40 graus, especialmente nessas áreas em vermelho do mapa. Ótima noite para você e até amanhã. A família salesiana celebrou 140 anos da chegada dos primeiros membros da instituição em São Paulo. Foi neste domingo, no Liceu Coração de Jesus. Uma missa presidida pelo arcebispo metropolitano de São Paulo, o cardeal Odilo Scherer, marcou o dia de celebrações. Além do cardeal, outros 3 bispos, sacerdotes e leigos da família salesiana celebraram a data.
enviados ao Brasil pelo próprio Dom Bosco, da capital paulista, se espalharam por todo o estado. Em 1885 já vieram para São Paulo. Então, esta casa, o Liceu Coração de Jesus, é a segunda casa salesiana do Brasil e a primeira do estado de São Paulo. E como é bonito também poder dizer, né? A obra salesiana começou no coração de Jesus. Daqui dos Campos Elíseos, nestes 140 anos, o carisma salesiano se espalhou por esta imensa cidade, alcançando também as periferias. Foi numa capela, cuja construção foi iniciada por uma conferência vicentina, que nasceu a grande obra que há quase um século e meio segue levando em frente os trabalhos ensinados por Dom Bosco. E essa amizade com os vicentinos continua viva até hoje. E a gente procura atender da melhor forma possível a caridade, as crianças carentes, as famílias carentes que buscam a gente. Além da celebração eucarística, uma mostra fotográfica foi inaugurada aqui no Liceu, para mostrar um pouco do trabalho de formação intelectual e espiritual próprio do carisma de Dom Bosco através desses 140 anos de história. Fazer uma seleção dessas imagens foi um trabalho gratificante e muito prazeroso. Os visitantes vão encontrar fotos do início da Casa Salesiana, né, os primeiros oratórios. Eu fico muito feliz e agradecido à família salesiana pela contribuição para a missão da Igreja. Vocês estão dedicados a um aspecto muito importante da evangelização que se faz através da educação, presença junto da infância, da juventude, nas escolas, colégios e universidades. Que Deus os abençoe e recompense. 2 santuários dedicados ao mesmo patrono podem ser chamados gemelares quando compartilham a mesma devoção, missão pastoral e identidade litúrgica. O Santuário Basílica Sagrada Família em Goiânia e o Santuário de Nazaré, localizado na Galileia, selaram ontem esta aliança espiritual. O Santuário Basílica Sagrada Família em Goiânia e o Santuário de Nazaré da Galileia Terra Santa celebraram um gemelágio, ou seja, 2 santuários dedicados ao mesmo patrono de países diferentes compartilham agora a mesma devoção e a missão pastoral e a identidade litúrgica. Hoje é esse dia muito especial, onde nós escutamos que aqui agora se faz a Terra Santa. Frei Voiat Bolos, guardião da comunidade franciscana da Basílica de Nazaré, oficializou o gemelágio entronizando uma relíquia da Beata Casa de São José, selando assim a união espiritual entre ambos. Frei Voiat aproveitou a ocasião para apresentar a custódia da Terra Santa e a sua missão de cuidar dos lugares santos, como também convidou os fiéis a imitarem as virtudes da Sagrada Família em uma vida de oração e escuta da Palavra de Deus, acolhendo Jesus em suas vidas. Estamos unidos não somente fisicamente com as relíquias, mas também espiritualmente, onde as famílias de Nazaré, lá de Nazaré e as da Arquidiocese de Goiânia se unem em oração pelas fragilidades uma da outra, mas também pelas alegrias. Esse vínculo gemelar transcende a pedra e o cimento, pois conecta fiéis, peregrinos, religiosos, devotos e missionários em torno de um mesmo ideal: formar lares santos, fortalecer os vínculos familiares e anunciar o Evangelho como testemunho do amor concreto vivido no seio familiar. Que nós possamos sentir, tocar, viver e experimentar toda a beleza da Sagrada Família. Esse é o nosso grande ganho, essa é a nossa grande graça, esse é o grande presente de Deus na vida da nossa comunidade, do nosso santuário. Hora de conferir as competições que movimentaram o cenário esportivo neste fim de semana. Vamos acompanhar o CN Esportes com Alan Toledo. Olá, ótima segunda-feira para vocês. Começamos o CN Esportes com Fórmula 1. Oscar Piastri venceu de ponta a ponta o GP da Holanda. Aumentou a liderança do campeonato para o companheiro de equipe, Lando Norris, que com problemas no motor, abandonou a corrida a poucas voltas do fim. Domingo conturbado para a Ferrari. Hamilton e Leclerc ficaram pelo caminho. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 15ª posição. E para outro novato, Isaac Hadjar, um dia histórico, ao terminar em terceiro e conquistar seu primeiro pódio.
A festa foi tanta que o troféu quebrou na comemoração. Confira agora os gols da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O líder Flamengo tropeçou em casa e empatou com o Grêmio em 1-1. Arrascaeta marcou o primeiro do rubro-negro. Aos 85 minutos, Thiago Volpi de pênalti deixou tudo igual. No Clássico Paulista deu empate. O Palmeiras marcou com Vitor Roque de pênalti e logo depois Piquerez marcou contra a própria meta. Na luta contra o Z4, o Vasco visitou o Sport e venceu por 3-2 na Ilha do Retiro. Coutinho mais uma vez deixou o dele. Fora de casa, o Juventude ganhou do Ceará por 1-0 com gol de Mandaca no fim da partida. E agora uma pausa para apreciar o futebol do Mirassol. Estreante na Série A, o clube goleou o Bahia por 5-1 e se candidata a uma das vagas na próxima edição da Copa Libertadores. A equipe do interior paulista está na 6ª colocação com 35 pontos. E a Copa América de basquete tem dono. O Brasil fez bonito e conquistou o pentacampeonato do torneio. Depois de vencer os Estados Unidos na semifinal com uma virada histórica, a seleção reeditou a final de 2022 contra a Argentina. A equipe brasileira mostrou equilíbrio coletivo, controlou a partida e venceu a Argentina por 55-47. Com o resultado, o time Brasil encerrou um jejum de 16 anos sem vencer a competição. O último título veio em 2009. Iago foi eleito o MVP, o melhor jogador da competição e cestinha da partida. De quebra, foi escolhido para o All-Star 5, quinteto ideal do torneio junto com o Caboclo. Parabéns aos meninos do Brasil por mais um título e ainda por cima ganhamos da Argentina, o que é sempre bom, né? O CN Esportes fica por aqui e até amanhã. Fernanda, você já ouviu falar na bênção do capacete? Vamos entender agora, né? Pois é, né? A bênção do capacete aconteceu nesse fim de semana, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Foi no final da missa para os motociclistas, realizada pela primeira vez no Santuário do Pai das Misericórdias. A reportagem é de Genilson Passetti e Juana Cruz. O centro de evangelização ficou lotado, dessa vez de motos, para o encontro da família motociclista. O Padre Jonas falou que quando o santuário estivesse pronto, muitos viriam até nós. E nós estamos no eixo Rio-São Paulo, então muitos motociclistas passam pela Dutra. E há 2 anos atrás eu comecei a receber os grupos de motociclistas que queriam fazer uma experiência da mesma recepção que eu faço com os cavaleiros. O encontro para os motociclistas foi marcado pela celebração da Santa Missa e ao final foi dada a bênção do capacete, uma forma de promover a fé e a espiritualidade dessas pessoas. Um dia essas pessoas se apaixonaram por essa realidade de moto, de trilha. Por que não tomarmos esse caminho como caminho de Deus e fazer com que se encontrem não só para essas trilhas, mas para o encontro com o Senhor. Para cada motociclista, uma experiência única. Esse domingo abençoado do Dia do Senhor, fazendo o que mais que a gente gosta, é passeando de moto. Então é uma maravilha, é uma bênção estar aqui. A gente tem no sangue a coisa de cuidar, de proteger, e a Canção Nova traz muita coisa boa pra gente, que é o que diz isso sobre a irmandade, sobre amar o próximo. E é um evento maravilhoso, muito esperado, e aqui é onde a gente renova nossas forças cada dia mais. Paulinho, como filho espiritual do Padre Jonas Abib, quer seguir os passos de seu pai fundador. Como filho de Padre Jonas, eu pude ver e perceber que do meio dos motociclistas tem um povo que ama a Deus, que ora a Deus e de família. Na Santa Missa, uma mensagem de fé e esperança motivaram os fiéis. Que essa moto que já te levou para tantos lugares maravilhosos, que essa moto que já te levou para trincheiras de caminhos tão diversos nesse mundo, que essa moto também te leve para o céu. Pois é, né? A gente disse que a missa aconteceu no Santuário do Pai das Misericórdias, mas na verdade foi no Centro de Evangelização.
Milhares de pessoas participaram de um dos maiores encontros de espiritualidade do país neste fim de semana. O estádio Mané Garrincha, em Brasília, se transformou em um verdadeiro santuário a céu aberto. Alas. É isso mesmo, Fernanda. A segunda edição do Desperta Brasil teve quase 20 horas de oração, música e devoção. Nossa equipe acompanhou toda a programação. Confira. Desde cedo, caravanas começaram a chegar. Do norte ao sul do país, famílias inteiras ocuparam os arredores do estádio. A gente mostra como a Igreja Católica é viva e como está crescendo cada vez mais. A minha vitória vai chegar, eu vou crer. No gramado e nas arquibancadas, mãos erguidas e vozes unidas em louvor. A tarde foi marcada por pregações e testemunhos de fé que emocionaram o público. Levar a nação, levar o povo brasileiro à oração, à adoração, a oração do Santo Terço, a Santa Missa. Quando um povo se une para rezar, como está escrito na Bíblia, o coração de Deus se comove. Já são quase 10 horas de evento e o Espírito aqui se une ao céu. Milhares de vozes ecoam a alegria de sentir a presença de Deus. A noite foi marcada por shows de diversas frentes da Igreja Católica no Brasil. À meia-noite, todos acalmaram o coração para participar da Santa Missa. O Desperta Brasil nasceu do coração de dois sacerdotes, Frei Gilson e Padre Adriano Zandoná, como um encontro de união para a Igreja do Brasil. Uma memória aos eventos que em décadas anteriores reuniam centenas de pessoas nos estádios do país. Então a gente se uniu com alguns outros líderes e a gente falou, não, a gente tem força, a nossa igreja está viva, o povo tem sede de Deus e vamos para os estádios. E os estádios, a ideia é rodar o Brasil. E às 4 horas da manhã, o Rei dos Reis foi conduzido ao centro da arena, transformando o estádio em um altar de adoração. Diante de Jesus Eucarístico, teve início o Rosário da Madrugada. Nós consagramos a nossa nação a Ti. São 6h10 da manhã, o Rosário da Madrugada quase finalizando, o sol nasceu no coração do Brasil, testemunhando aquilo que foi vivido no Desperta Brasil 2025. Todo mundo vai sair daqui com muitas graças, com muitas bênçãos e com o coração inflamado. Foi um evento bonito, um evento grandioso, mas sobretudo um evento de oração e adoração. Um encontro que desperta corações e reacende a fé da nação. A beleza do Desperta Brasil não está apenas na grandeza do evento, mas na comunhão que gera a Igreja Católica. Que grande evento, hein, Wallace? Beleza, né? É para despertar mesmo o Brasil, né, Fernanda? Um evento como esse, com certeza, soma muito na história da igreja. Sem dúvidas. Assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista dentro de instantes a Santa Missa, direto da Catedral Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Boa noite para você. Excelente noite e até amanhã, se Deus quiser.